Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de segundo aniversário do Blog na Garagem. Estamos muito felizes, temos convidados aqui muito especiais, com muita coisa para poder dividir com vocês. E hoje a gente tem aqui a Verena Pagano, o Plínio Cola e a Rebeca Ferreira para poder falar sobre carreira para vocês. Eu, com o meu grande parceiro Leonardo Rosa, estou muito feliz. Eu diria que o Blog da Garagem mudou assim a minha vida profissionalmente, me deu uma exposição muito bacana, muita troca, muito aprendizado com pessoas especiais aí no nosso mercado de compras, procurement, logística, supply chain, trocentos nomes, e muito feliz por fazer parte dessa história e, obviamente, agradecer ao nosso grande mestre Leonardo Cerqueira, da PG. Um abração especial para você, Léo. E um abraço especial também para os nossos parceiros, para a Culpa, para a PG, claro, e muito feliz passar a bola aí para o meu companheirão Léo Rosa. Fala aí, Rafa. Muito boa noite, Rafa. Boa noite, Plínio, Verena, Rebeca. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Galera que já chegou aqui, eu peço que já aperte o dedinho ali no like, compartilhe essa live com a galera toda que de repente esqueceu, ou está atrasado, ou está no trânsito, para poderem já acompanhando a gente desde o início. Por mais que essa live vai ficar também eternizada aqui no YouTube da PG, é legal você compartilhar e estar junto com a gente ao vivo para poder mandar suas perguntas, conversar com os nossos convidados sobre um tema muito especial que a gente trouxe nesses 2 anos de Blog na Garagem. Rafa, 2 anos já, meu amigo. Eu lembro quando isso nasceu lá no coração do Léo da PG, e vocês entraram em contato comigo, a gente, rapidinho deu as mãos, falou, vamos fazer esse negócio acontecer, e tá aí, 2 aninhos, já não tá nem mais engateando, já tá correndo sozinho, a gente já tem, sei lá, centenas e centenas de artigos publicados, muitos e muitos likes, muitos itens, né? Muitos nomenclaturas de procurement que a gente joga lá no Google. Primeira coisa que aparece é o Blog na Garagem. A gente fica muito feliz com a repercussão e como está fazendo a diferença na carreira de muitos e muitos profissionais de compras, de suprimentos, de logística, seja onde você estiver trabalhando essa grande cadeia que é o supply chain. Então, vamos começar apresentando os nossos convidados de hoje, né? Então, deixa eu chamar aqui Rebeca, dá um alô pro pessoal aí, se apresente, fala um pouquinho de você para todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Primeiro, agradecer o convite de vocês para estar aqui, é um prazer estar no meio de tanta gente boa e falando de procurement, né? Às vezes a gente se sente um pouco meio bicho fora da água, assim, mas é muito bom quando a gente tem essa comunidade para a gente poder falar, discutir. Então, muito prazer. Eu estou em procurement há 12 anos, eu nunca fui de outra área, então isso para mim é um orgulho, né? E demonstra a paixão que eu tenho de fazer o que eu faço. E é isso, é um prazer estar aqui, espero contribuir bastante aí na discussão. 12 anos e escolheu o procurement, hein, Léo? Daqui a pouco a Rebeca vai falar sobre isso. Vou falar. Vou aproveitar e vou chamar nossa querida Verena Pagano. Acompanho muito pelo LinkedIn, tem conteúdos maravilhosos. Muito bom ter você aqui, Verena, vocês três, claro. E obrigado por aceitar nosso convite. Fala um pouquinho de você, por favor. Ai, primeiro eu que agradeço estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar com a PG. Eu me sinto em casa, realmente eu me sinto em casa, então sou um pouco suspeita para falar e quero parabenizá-los pelo aniversário, né? Eu acho que é tão gratificante quando a gente vê um projeto evoluindo, crescendo, né? E se perpetuando. Então, de fato, parabéns a vocês, né, por essa dedicação, né, e essa exposição de procurement aí no mercado que vocês fazem. E, Rebeca, eu tenho algo em comum a você, então, sempre trabalhei na área de supply chain e procurement, especificamente em procurement. Isso eu não vou falar quanto tempo, porque é um pouquinho mais do que você, já beirando quase 17 anos aí na área, o bichinho também me picou, né, e fiquei viciada, então, nessa área que eu sou apaixonada e adoro trabalhar no dia a dia. Obrigada mais uma vez pela participação.
E temos também nosso querido Plínio Cola. Plínio, prazerzão ter você aqui com a gente. O Plínio vai ser o único entrevistado, né, homem aqui hoje, e isso é uma coisa que eu fico também muito feliz, porque fora a gente ser cobrado, a gente viu, né, e a gente que está no dia a dia sabe como a gente tem muitas mulheres na área de procurement, então fico feliz do Plínio ser minoria aqui hoje, dos entrevistados, mas muito feliz dele estar aqui com a gente também. Plínio, muito obrigado por aceitar nosso convite nessa data tão especial para a gente. Fala aí um pouquinho de você. E aí, pessoal, boa noite. Primeiro, também é uma honra aqui estar entre todo mundo, né? Profissionais aqui que já têm bastante tempo aqui de suprimentos. Eu vou falar que eu não tenho tanto tempo assim. Na verdade, eu devo ter uns 5 anos trabalhando com suprimentos só. E um pouco diferente, na verdade, do que eu ouvi de vocês, né? Eu me formei em engenharia química, estagiei na área, então fui chão de fábrica ali, trabalhei em melhoria de processo, mas eu vi que não era para mim, e aí sim eu encontrei a parte de suprimentos que me chamou muito, e desde então estou na área, né? Mas eu também passei por algumas mudanças enquanto estive na área como comprador, e hoje em dia eu trabalho mais na parte de inteligência de suprimentos. Então, teve também umas mudanças aí ao longo dessa carreira. E é isso, espero poder compartilhar um pouco do que eu já vi aqui e contribuir com vocês todos. História bonita, muito legal, pessoal. Vou mandar um abração aqui também para Cíntia. Cíntia deveria estar aqui com a gente hoje, mas teve umas questões familiares. Um grande abraço para você, Cíntia. Conta com a gente e brigadão aí por tudo, tá bom? Vamos lá. Léo, quer colocar alguma coisa antes da gente começar com as perguntas? É muito importante falar para a galera que está assistindo a gente que pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas contribuições para a gente que está aqui ao vivo com vocês. É uma oportunidade ímpar, né? Poder reunir essa galera muito boa aqui. Manda suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai estar aqui super disponível durante 1 hora aqui para responder todas as suas dúvidas, suas curiosidades, etc. E diferente dessa galera aqui que praticamente nasceu em compras, eu nasci em vendas, tá? Então não me crucifiquem, tá? Depois de 10 anos na área de vendas, eu me realizei na área de compras, já são mais de 12 anos aí. Então não me sacrifiquem, eu já fui vendedor também, eu sei que é os dois lados da mesa, tá bom? Então vamos lá, turma, vamos falar sobre carreira. Esse é o nosso tema de hoje, nessa comemoração de 2 anos do Blog na Garagem. E eu vou fazer uma rodada para vocês três da primeira pergunta aqui e entender um pouco do mercado, né? Nós passamos aí anos muito tristes em termos de mercado, empresas fechando, fornecedores não mais atendendo ao mercado como a gente costumava ter, e o mercado começou a se restringir. 2020, 2021, 2022, começamos a respirar um pouquinho melhor e chegamos em 2023. Já são 6 meses aqui. Como é que vocês estão vendo as oportunidades do mercado para quem está na área de compras ou para quem quer entrar na área de compras de uma maneira bem sucedida? Como é que vocês pensam isso? Vou começar pela Verena. Fala um pouquinho para a gente, Verena. Como é a sua visão do mercado de compras hoje, para quem já está e para quem quer chegar? Legal. Eu acho que um fato muito positivo para trabalhar em compras, positivo e negativo ao mesmo tempo, vou até me corrigir. O positivo é que você não precisa ter uma formação específica em compras para trabalhar no departamento de compras, né? Qualquer experiência anterior é válida para você, né, ingressar nesse departamento. E o triste é que ainda hoje não temos graduações específicas para uma área de supply chain ou compras, que eu acredito que em breve teremos, porque eu acho justo, né? Tudo que a gente trabalha no nosso dia a dia caberia sim uma graduação. Mas o que eu posso dizer é que realmente o profissional de compras ele tem diversas oportunidades, porque se ele já trabalhou em outro segmento, não tem, ou de mercado, ou outro departamento, isso não impede de ele começar a trilhar uma carreira nessa área, né? Então isso só vem agregar. A gente não tem limites, nem limites superiores e inferiores de idade, então qualquer pessoa apta pode iniciar a carreira na área de compras. E até acho engraçado, vou pontuar uma fala que eu escutei em um dos eventos, onde colocaram, olha, a gente nunca escuta uma criancinha falando, quero ser comprador quando crescer.
né? Dificilmente a gente escuta, né? Quer ser bombeiro, quer ser advogado, médico, mas você nunca escuta uma pessoa falando, quero ser comprador quando eu crescer. Mas o que eu posso dizer como dica é que quando realmente você é picado pelo bichinho de compras, você não quer sair mais dessa área. Então, tome o máximo de experiência que você puder, estude, porque, querendo ou não, a área de compras demanda muito do profissional. O profissional tem que ter uma visão holística, né? A gente não pode ter uma visão muito focada, né, em uma coisa só. O profissional de compras, ele realmente tem que ter uma visão holística, então tem que estar preparado, e eu acho que, independente da situação que passamos de mercado nos últimos anos, ainda existe muita oportunidade para o profissional de procurement atualmente, de compras atualmente. Muito bom, muito bom. E você, Rebeca, como é que você tem visto o mercado aqui no Brasil, principalmente para o profissional que já está atuando na área de compras, né? E também quem está chegando agora. O que eu tenho visto, Léo, bastante nos últimos anos, eu acho que é a discussão do papel do comprador dentro da companhia, né? Em tempos de crise, eu acho que a gente tem um papel muito mais relevante e torna a área muito mais atrativa, no sentido de que se a gente diminui, talvez, possibilidades de vendas, de escalas de vendas, a companhia geralmente vai focar em como trazer mais produtividade em custo, né? Então, as baixas de mercado e essa recuperação, que ainda é um pouco lenta em relação ao que a gente passou da Covid, na minha opinião, traz um pouco dessa oportunidade para os compradores que têm já alguma experiência na área, né? Para aqueles que não têm e observam a área de longe, né, e têm esse desejo e talvez a curiosidade, porque como a Verona falou, né, não é algo de formação, não é algo que você admira, eu acho que talvez aqui nossos próprios filhos perguntam, né, mas pai, o que você faz? Mãe, o que você faz? Né? Você compra o quê? Com o quê? Né? Então é um pouco difícil as pessoas ainda que estão de fora entenderem exatamente o papel do comprador, mas eu acho que para quem está de fora e tem ainda essa curiosidade, eu acho que o mais interessante de começar a entender é como essa empresa que você está ou deseja estar tem estruturado essa área de compras. Porque a gente ainda tem, sim, muitas companhias, e às vezes multinacionais mesmo, onde compras ainda está no papel muito tático, né? Mas eu vejo essa discussão cada vez mais robusta e uma atuação muito mais estratégica, principalmente quando a gente está numa situação de mercado não tão favorável. Perfeito, Rebeca. E esse mindset, essa mentalidade de sair do tático, muito do operacional, e vir para o estratégico, tem que ser espontâneo de cada profissional, não tem jeito. A gente, por mais que a gente tenha todo aquele lado operacional que compras exige, não tem jeito, né? Tem a parte burocrática que compras exige, a gente tem que querer se tornar estratégico, e vai partir de cada um de buscar as competências, como a Verena mencionou. E deixa eu falar aqui, o Léo Alexander, logicamente da PG, mandou um abraço para todo mundo por aqui e está perguntando, eu vou direcionar essa pergunta para o Plínio, por que você escolheu o adotor Procurement? Fala para a gente aí, Plínio. Boa. Eu só vou tocar num ponto aqui antes de responder essa pergunta, Sim. que eu acho interessante, que talvez vocês estão muito no eixo sudeste, né? Mas eu até comentei com o pessoal aqui antes da gente começar a live, eu estou hoje em dia trabalhando na empresa do Centro-Oeste, a Magna. Eu fico aqui em Cuiabá e a gente tem várias fazendas aqui espalhadas no Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, enfim. E é interessante vocês falarem dessa questão da virada estratégica, mas quando eu cheguei aqui, uma coisa que vocês super conhecem em Strategic Sourcing, metodologias de compras estratégicas, nem existia aqui. Então, às vezes, a gente também tem uma mentalidade para o Sudeste e já está andando com SD, já está andando com tecnologia avançada, é robô comprador. E tem lugares aqui no Brasil, cara, que nem começaram a, tipo, nem estão imaginando isso ainda, entendeu? Então, acho que até a gente tem uma discrepância muito grande no próprio Brasil e a gente tem que trabalhar para meio que equalizar isso. O que pode também ser visto como oportunidades, né? Às vezes, conhecimentos que já estão muito difundidos em São Paulo, por aqui não estão. Então, um profissional desses tem um valor maior. Então, às vezes, também ter essa mentalidade que talvez nem sempre esse eixo vai ser onde você possa ter uma oportunidade boa de crescer. Mas aí, respondendo a pergunta do porquê o suprimentos, né? Quando eu estava na faculdade, eu estudei engenharia química, mas eu percebi que, cara, eu gostava muito de números, de dados.
mas eu gostava de negócio, eu gostava de tomadas de decisão corporativas, que a empresa Júnior me fez ver. E eu fiquei com isso na cabeça enquanto eu cursava e tentava achar meu lugar, né? E quando eu comecei a estudar o que era suprimentos, cara, se encaixou perfeitamente. É isso. É uma mistura entre o analítico, mas tem o qualitativo, tem a negociação, tem a relação com o fornecedor, tem a relação com os clientes internos. Então, cara, acho que bateu exatamente com o que eu estava procurando e foi assim que eu comecei a me aprofundar mais nos suprimentos. Ou seja, o bichinho de compras mordeu, né, Verena? Mordeu o Plínio. Agora não tem mais jeito, não. Não tem Mordeu, mais jeito, não. mordeu. Exatamente. Esse vírus não tem cura e é bom. Porque você falou, só complementando também, você falou algo que acho que faz muito sentido para quem quer trabalhar também na área de compras, né? O profissional, ele tem que ter vários vieses, né? Então, tem que ser analítico, tem que ter a parte comportamental, que eu acho essencial, né? Então, você tem que ter múltiplas funcionalidades e perfis acoplados em uma pessoa só, em uma personalidade, para poder atuar em suprimentos, em procurement. Eu acho interessante que o Plínio falou também, né, sobre essa questão da tecnologia, do desenvolvimento. Acho que não é só uma questão de região, não, mas é uma questão de indústria também, né? Em algumas indústrias a gente vê que se aplica pouco, ou não se aplica pelo momento, pela urgência, pelas demandas, pela importância da área de vendas, ó, o Léo Rosa aí, né, que ela representa dentro daquela corporação, né? Eu acho que tem muito dessa questão também, e acho que o importante é as corporações respeitarem cada momento e saber quando implementar as mudanças, né? Continuar falando de carreira. Vou fazer uma pergunta aqui para a Verena. Pergunta de $1 milhão, hein, pessoal? Toda vez que a gente estava comentando isso aqui antes, toda vez que a gente tem uma live falando de ESG, falando da raiz quadrada, a galera traz para a carreira. Então, aproveitem a oportunidade e a dica aí da Verena. Verena, como é que alguém pode desenvolver habilidades e se destacar na área de compras, se destacar na área de supply chain como um todo? Legal. Eu poderia falar, eu acho, de diversos itens aqui que acontecem no nosso dia a dia, né? Que demandam. A gente poderia gastar horas aqui falando. Mas o que me veio rapidamente à mente aí quando você disse, eu acho que o profissional de compras, e aí vindo aí com uma cultura, né, mudando um pouquinho, que tenha a visão do comprador historicamente, primeiro, a gente precisa vender muito as nossas conquistas. Porque, querendo ou não, o profissional de compras, ele ajuda, ele diminui o custo da empresa, que foi um pouco que a Rebeca falou. A gente está na empresa para fazer a diferença em termos de resultado. Né? Então, tudo que se é conquistado em um bom processo de negociação, em uma boa inserção de tecnologia, tem que ser divulgado dentro da empresa. A gente tem que fazer um marketing. Para alguns, isso pode soar, poxa, eu não quero crescer só, né, com essa parte de marketing, mas às vezes a falta de comunicação dentro da empresa faz com que você não seja visto. Então, é interessante, óbvio, de uma forma coerente, divulgar as conquistas, né, que foram feitas, né, durante a sua demanda, a sua responsabilidade, isso é muito importante. Segundo ponto, eu acho que eu pude aprender muito com os fornecedores. Que é engraçado quando o pessoal fala, de fornecedores, sempre os veem como opositor. E não, na verdade, ele é um agregador, inclusive de carreira, porque eu sempre, de alguma forma, ou tentando ser empática, conseguir tirar proveito do conhecimento do fornecedor. Então, quando vi um cliente interno perguntar alguma coisa sobre a negociação, o que eu achava, eu ia lá, descascava o fornecedor, tentava me munir de todas as informações, o que passava confiança para o meu cliente interno e me ajudava a performar dentro da empresa e evoluindo como uma profissional de compras, né? Outro ponto que isso eu acho essencial é ser curioso ou curiosa. Então, sempre quando eu tinha oportunidade, e é claro, depende das condições, né, de vida de cada uma das pessoas que estão aqui escutando, mas fique atento ao que o mercado expõe,
sobre procurement, ao que o mercado fala sobre economia, ao que tem de tendência, ao que tem de novo. E hoje, mais ainda, a gente não precisa de tanto recurso financeiro, né? A internet nos facilita isso. Então, se ser curioso também, ficar atento quando algum cliente interno, quando alguma pessoa de uma posição superior à sua comentar algo sobre algum índice financeiro e você souber, falar, poxa, esse profissional é atento, eu vou passar, né, passa segurança, passa conhecimento. Então, fique atento, seja curioso a tudo que envolve as suas atividades no dia a dia. Né? Então, com isso, óbvio, não só isso, e com a vontade de estudar, eu nunca parei de estudar, é aquele termo hoje em dia, né? Lifelong learning. Lifelong learning, Exato, faz toda a diferença. O que é, né? Estudo contínuo, né? Estudo a contínuo. Gente nunca para de aprender. Exato, a gente nunca para de aprender. Então, eu acho que é isso, né? Você se munir de informações, técnicas comerciais boas, com todos que te rodeiam. Então, fornecedor, aproveita do fornecedor, seja curioso, né? Estude e tem fator empatia, né? Se um dia você não está bem, tenta não focar nas negociações ou tentar ter muito relacionamento interpessoal naquele momento. Mas quando puder, seja empático, faça diferença, pesquise, estude. Certamente você vai ser reconhecido, se não tiver uma posição naquele momento, mas vai ser reconhecido como uma pessoa, uma profissional de compras, um profissional de compras apto àquela função. O Verena, me chamou muito a atenção que você falou aí por último, né? Cortando em miúdos, assim, não descontar no fornecedor, né? Que é muito da galera das antigas fazia em termos de, eu não falo em negociação, mas eu tô falando em tratamento mesmo, em empatia. Eu acho isso muito importante. Acho que antes de tudo, a gente nós somos, por exemplo, o Plínio é engenheiro, mas assim, é uma área de humanas, a gente está se relacionando com pessoas o tempo todo, né? E oportunidades podem vir ou não, dependendo se você vai descontar suas emoções ali, né? Acho bem importante. Mas, Plínio, só complementando, eu também tenho a formação técnica, eu sou engenheira civil. E, óbvio, que a gente ia negociar coisas que eu nunca nem tinha visto na vida, né? Eu acho que todo mundo passou por isso. Sim. Negociar produtos ou serviços, ou importar um equipamento que eu nunca tinha escutado antes. Eu fazia minha pesquisa, mas quando eu entrava na reunião, o fornecedor, ele era o meu aliado, né? Eu acho que é super válido isso. E, óbvio, se eu conseguisse também alguma coisa, que eu falei de marketing, a gente, né, sair da parte de back-office, o profissional, e tá no front office, falar, olha, empresa, eu estou entregando isso, né? Estão sendo feitas tais negociações com tais resultados, implantamos tais soluções. Eu acho que é válido dentro, óbvio, de uma coerência, como eu disse. Sem dúvida, sem dúvida. E, Rebeca, se você tivesse que citar 3 aspectos essenciais para o comprador hoje, o que você poderia trazer para a gente? 3 aspectos. Eu acho que o comprador tem que ser um cara bastante interessado em negócios, né? Eu acho que se ele não entender o segmento que ele atua e como funciona esse mercado, porque aí entra a parte que a Verena está falando de relacionamento com o fornecedor, e ele é o cara que vai te ensinar como funciona, como é que produz, como é que entrega, como é que armazena, né? Então, você tem que ter essas noções mínimas de onde você está pisando, né? De qual é o negócio que você está atuando, para você entender se é um mercado pulverizado, é um mercado muito concentrado, e isso às vezes vai dificultar ou melhorar a sua situação enquanto comprador, negociador, né? Então, os mercados muito concentrados é bastante difícil, né? Você tem ali, às vezes, 5 fornecedores no Brasil, né, que fazem aquela coisa específica, e às vezes não, você está no MRO, né, MRO, você está no indiretos, em serviços, e aí você tem um negócio muito pulverizado, que é até difícil de você equalizar, né, se você está comparando, sim, banana com banana ou não. Então, é muito importante você entender que segmento que você está atuando. Uma coisa que eu acho muito interessante e importante para o comprador, e aí, de novo, né, a gente não precisa ser especialista nisso,
mas eu acho que noções básicas de macro e microeconomia fazem muita diferença para o comprador, né? Então, você entender uma taxa básica de juros, entender um pouco de impostos, né? Porque inevitavelmente o Plínio deve saber bastante disso. Você vai pegar de outros estados. Aqui no Sudeste a gente tem um pool de fornecedores muito grande, né? A empresa que eu trabalho hoje tem fábrica em Goiânia. Então a gente tem algumas questões de benefícios fiscais que ajuda a gente no final do dia a trazer um benefício que às vezes a gente está muito distante talvez da área fiscal para trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, a gente acaba atuando em diversas áreas, de diversas formas, e trazendo essas oportunidades, que nem sempre, obviamente, você vai ser o especialista daquilo, mas só de ouvir falar, só de saber minimamente que aquilo existe, você vai buscar, de fato, os especialistas para te ajudar a fechar aquele negócio, aquele contrato, e trazer as melhores oportunidades ali para dentro. Né, então, acho que falei duas, e uma terceira, eu acho que o skill mesmo de negociação, de intermediador, de saber, né, conduzir essas conversas entre fornecedor, área requisitante, e as áreas afins que a gente vai ter ali, de planejamento, área fiscal, né, de logística e etc. Então, o comprador, ele precisa inevitavelmente ser um comunicador, um bom comunicador e um bom negociador entre as áreas, né? Perfeito, perfeito. Fala daí, Rafa. Eu achei muito interessante essa última parte que a Rebeca comentou. Já citei algumas sessões que eu tive, academias, sobre esse papel de interface, de, né, integrador de informações que o profissional de suprimentos tem, né? A gente, além de tudo, precisa ser muito organizado, porque o cliente interno, quem olha do mercado, o fornecedor, espera só que a gente seja só bom negociador. Mas eu acho que, assim, esse senso de organização, por isso que é tão importante a gente ser bem envolvido com tecnologias, né? Comprador desorganizado sofre. Então, né, eu acho que tem muito a ver com isso. Perfeito, Rebeca. Isso para mim é uma das coisas que mais faz sentido. Ninguém está ouvindo a gente. Desorganizado basta área requisitante, né? Então, mas como ninguém está ouvindo a gente, deixa quieto. Que isso, não tem isso não. Não tem isso não. Engenharia, manutenção, sempre nota 10, nota 11. Legal. Pessoal, mandar aqui um abração para Joselma Batista, que está assistindo a gente, mandou uma pergunta muito legal aqui. Obrigado, mandem mais perguntas. Essa vai para o nosso amigo aqui, para o Plínio. Qual foi seu maior desafio em Supply Chain Management e o que mais, assim, lhe moldou? Né? O que você conta nessa sua trajetória aí, principalmente voltado para a carreira, para comportamento? O que você acha que você teve que ser desafiado aí e o que você cresceu com isso, Plínio? Pensando aqui, assim, quando eu terminei meu trainee na Terreus, que eu basicamente foquei em suprimentos, eu depois assumi uma cadeira de especialista em suprimentos na Amagem, certo? E o desafio que me foi dado, basicamente, foi só fazer um software selection de uma ferramenta de procurement, end-to-end, que considera gestão de contratos, gestão de fornecedores, processos que eu nunca tinha mexido antes na vida. Eu não comprava nada de TI, então também nunca tinha feito um software selection. Eu tinha que fazer também um business case para defender aquela ferramenta com o CFO, e depois eu acabei sendo o líder de implementação da ferramenta aqui, que foi o Coupa, né? A gente aqui tem mais ou menos mais de 120 centros logísticos, deve comprar mais de, não sei, 2 bi de reais aí. Então, assim, cara, é uma coisa que eu nunca tinha mexido antes e me caiu no colo nessa transição de carreira que eu estava fazendo. E eu acho que o desafio grande foi, cara, eu nunca mexi com isso. Será que eu consigo tocar? Né? E aí eu anotei 4 coisas aqui, né? Uma que a Verena falou muito, e eu, cara, super concordo. Fornecedores como fonte de aprendizado e, assim, que te ajudam a crescer, né? Cara, eu aprendi demais com os meus fornecedores. Para fazer uma RFP, por exemplo, os caras me deram basicamente tudo que eu precisava perguntar referente a um sistema. Tava lá. Um, inclusive, me deu um RFP, um modelo que eu só usei. Outro me deu um modelo de business case. Então, assim, eu fui aprendendo com eles, entendendo. Eles queriam, obviamente, que a compra fechasse. E era de interesse deles. E, consequentemente, eles também me ajudaram a entender e a fazer aquilo ali. Um outro ponto, que acho que é um pouco mais de skill, né? Mas eu vejo que, assim, quem puxa aí a frente de suprimentos tem que assumir risco.
Às vezes você tem que assumir risco, mesmo que sejam calculados, mas não adianta você questionar muitas vezes, cara, tem que ir no embalo e vamos ver, e às vezes você vai falhar e tá tudo bem, porque faz parte, mas assim como você pode falhar, você pode dar muito certo, e foi o que acabou dando no meu caso. Então eu acho que essa questão de ter uma postura ousada, até vi que o Léo até comentou aqui no chat, né? Mas, cara, correr atrás... Vai com medo mesmo, né, Plínio? Vai com medo mesmo. Só vai, né? Aí um ponto também que eu vi, que é uma skill que é importante, eu acho, hoje para a nova geração aí, a galera que está começando a aprender mais de compras aqui, a gente sempre tem que gerenciar algum projeto de melhoria, alguma coisa, então gestão de projetos é um trem que é uma skill super importante, tem que aprender a fazer. E a última coisa que eu acho que, falando um pouco do que eu passei ali, né, o business case, ele exige que você tenha um entendimento básico de finanças, porque como é que você vai conversar e dialogar com o seu CFO se você não consegue explicar que diferença aquele projeto está fazendo para o balanço da empresa, né, ou para o resultado final? Então, é uma outra skill também que eu já ouvi em alguns lugares aí que eles falam que é super importante para o suprimento, cara, saber o básico de finanças para você conseguir defender business case e melhorias, porque no frigir dos ovos a gente está sempre lutando por investimentos, seja em tecnologia, pessoas, e um business case, saber defender ele bem, exige isso. Então, acho que basicamente seriam esses os pontos aí que eu teria a elencar. Muito bom, Plínio, muito bom, porque você trouxe um ponto que para mim foi um divisor de águas. Na minha trajetória de sair de vendas para compras, eu trabalhei em projetos. E eu fui aprender gestão de projetos. E quando você faz esse link para compras, o que a gente precisa administrar na gestão de projetos? Custo, cronograma, qualidade, os entregáveis, né, que a gente tem para dentro da empresa, para dentro do projeto, e os entregáveis para o cliente. Compras faz isso o tempo todo. Diligencia, ou como deveria fazer, diligencia desde o pré-PO e pós-PO, né? Autorização de fornecimento, pós-autorização de fornecimento. É controle de custo, é controle de prazo, é controle de qualidade o tempo todo. Então, assim, esse link entre gestão de projetos e compra, para mim, foi muito, muito importante, e eu carrego isso até os dias de hoje. E, pô, vamos falar de outros duas habilidades importantes, e como vocês veem isso no dia a dia de vocês, de quanto isso influenciou e tem influenciado a carreira de cada um de vocês, com relação à demonstração de liderança dentro da empresa, assim como a influência nas funções da empresa, a sua influência com relação a defender, como você falou, defender um caso, defender um novo fornecedor junto a um requisitante, porque eu digo para vocês, as negociações dentro da empresa, geralmente, são mais difíceis do que com fornecedores, que existem outros fatores ali que estão ali junto da negociação, que a gente precisa ter um poder de influência muito grande. Então, Rebeca, quando a gente fala de ter a habilidade de liderança, mesmo não sendo um líder do setor, mas já demonstrando isso, e também essa capacidade de influenciar as pessoas, isso contribui de alguma forma para você na sua trajetória, e o que você poderia dizer para a galera que está assistindo a gente? O que eu acho legal, Léo, e a gente tem que ter em mente, é que o comprador é aquele cara que compra com dinheiro dos outros, né? Então, a decisão final de executar a nossa negociação, a nossa RFQ, a nossa ida a mercado, as opções que a gente vai trazer para a companhia, não é nossa, né? É da área. A área vai decidir se de fato ela vai executar aquilo ou não e de que forma. E você vai trazer as opções. Né? Então, essa liderança, ela é essencial. Eu acho que, primeiro, no que a gente comentou lá atrás, em relação a como você comunica e interage com diversas áreas ao mesmo tempo, e a segunda, como você recomenda o melhor resultado, a melhor alternativa de mercado para a companhia ou para aquela área. Né? Então, você é um influenciador daquela decisão. Porque, e aí entra a parte de comunicação também, né? Liderança e comunicação. Porque o quão melhor você conseguir demonstrar financeiramente aquela recomendação e o teu conhecimento e o que foi feito de trabalho por trás daquilo, melhor a área vai entender que aquilo é um bom trabalho, é o melhor resultado que você chegou e é aquilo que deve ser feito. Né? Então, você tem esse papel de, ao final, ser um recomendador. Porque a área pode tomar a decisão de falar, não quero, não vou fazer, não vou executar, esse budget eu tenho, mas vou deixar para o ano que vem, né, e pode acontecer coisas assim.
Então, a liderança, para mim, é no dia a dia, nessa interlocução, e segundo, também como que você faz e influencia a companhia a tomar as melhores decisões. E isso você vai precisar, inevitavelmente, de uma liderança, né? E reportar resultados, e reportar o trabalho que foi feito. Então, acho que essa liderança, ela é intrínseca para o resultado final daquilo que você vem trabalhando. Perfeito, Rebeca. Eu estava falando sobre isso numa aula que eu dei ontem, que eu gosto sempre de mostrar uma tela que diga o seguinte: o comprador precisa ser o melhor facilitador para as melhores tomadas de decisão. Eu gosto de fechar a aula assim. Tem que sair com isso na cabeça, porque muitas vezes não somos nós que decidimos pelaquela compra, mas a gente tem que fazer de tudo para quem for tomar a decisão possa tomar a decisão de olhos fechados, pela confiança que tem no nosso trabalho. Verena, você vê dessa forma também? Eu concordo plenamente, e até o que eu gosto de, uma metodologia que eu gosto de usar bastante no dia a dia, com todo mundo, né, que a gente trabalha lá na equipe, é fazer uma matriz, né, através de fatos e dados, para tirar a subjetividade, né? Então, não sei se a tomada de decisão fica só na área técnica, mas talvez possa até ser conjunta, né, a tomada de decisão baseado em um estudo, talvez um business case, ou uma matriz, como eu costumo fazer no dia a dia, onde a gente atrela pontos, dados, números, para que a gente, através disso, tenha o melhor direcionamento, né? Então, a gente tira o fator subjetividade, o achismo, e a gente leva para o cliente interno, para o requisitante, né, para a empresa, a melhor solução baseada nos nossos estudos consistentes, né? Eu acho que essa é uma inteligência que a gente tenta aplicar no dia a dia para que, quando formos questionados, a gente tenha lá o histórico. E óbvio que tem um fator também que de interlocutor, mas também de persuasão, né? Eu acho que a gente tem que ter um discurso persuasivo, né? Querendo ou não, quando eu disse tomar decisão, eu não acho que tem que ser unilateral só a área técnica. Eu acho que a gente tem que tomar uma postura também de confiança para que a gente direcione o que é melhor para a empresa, por mais que, por exemplo, um requisitante gostaria muito de ter um fornecedor ou uma solução, só que a gente estudou e conseguiu trazer algo alternativo com um outro player, que também é muito satisfatório e, de repente, vai mudar a situação dentro da empresa. E por que não, né? Então, nesse processo de argumentação, a gente tem que ter esse soft skill de persuadir e, em paralelo, se basear em dados e fatos que a gente pode comprovar o nosso direcionamento. Muito bom, Verena. No fake news, né? Fatos e dados, no fake news. Não, exactly. Aí a matriz de decisão é uma ferramenta perfeita para isso mesmo, porque ali você, né, principalmente para apresentar e para você ser influente ali junto a cliente interno, que seja engenharia, R&D, manutenção, produção, que são pessoas também muito frias ali. Acho que isso é um ótimo método para poder eles se convencerem do que a gente está apresentando, né? Eu queria só pegar duas coisas. Claro, Verena, pode falar. Desculpa. Não, e vou falar mais. Essa matriz de decisão, inclusive, pode ser pauta para você dar um feedback para os fornecedores, porque muitas vezes você só dá uma resposta negativa ou positiva, né, fica muito vago para eles. Eu acho que, dependendo do processo, do projeto, do valor que está sendo a negociação, vale também mostrar, através dos argumentos, né, do estudo que foi feito, o porquê, de repente, ele não foi o finalista ou foi, né, quais eram os critérios. Então, também se preocupar nesse sentido, né, enfim, no direcionamento da comunicação para todos os stakeholders. Vou usando de uma outra forma ainda. Eu ia complementar dizendo duas coisas ali que eu vi bem em comum que o Plínio e a Rebeca disseram, que eu acho que faz muito sentido para mim, é que se a gente pensar a gente está falando de carreira, né? Dos momentos mais
bacanas, gostosos, da trajetória de todo mundo aqui, tem a ver com essas apresentações de resultados, ou uma apresentação de uma negociação, uma persuasão, ou uma negociação aqui no Brasil, fora do Brasil, fazer em outro idioma. Então, assim, quando a gente consegue trazer o nosso do dia a dia, essa estratégia, que é o que vocês todos falaram aí de certa forma, né? Então a gente vai ter o operacional, o tático do dia a dia, mas quando a gente tem a oportunidade de apresentar a estratégia, aí que é a cereja do bolo, né? É o que a gente queria fazer todo dia. E é exatamente o Compass sendo, né, o procurement sendo o front office, que, né, Léo fala, todo mundo comenta aqui. Perfeito. Léozinho, quer comentar alguma coisa? Não, vamos em frente, vamos em frente. Vamos lá. Ó, a Joselma tá arrebentando aqui nos comentários, Tô nas vendo aqui. perguntas, né? Vamos lá, pessoal, acompanhem ela e mandem mais coisas pra gente, né? Rebeca, a Joselma pergunta aqui pra gente, ó, falando de liderança, gostaria de saber dos entrevistados qual a competência técnica ou comportamental mais difícil de encontrar. Ótima pergunta, faz todo sentido. Ou seja, o que eu tenho que desenvolver para ser diferenciado? Porque se a maioria não tem, eu quero ter. Vamos lá, eu acho que técnica em compras, eu acho que essa capacidade de ter uma visão holística e trazer isso de fato para números. Eu acho que existe muito essa dificuldade de quantificar e não, né, da questão qualitativa, mas da questão quantitativa. Então, como é que eu enxergo todas as áreas onde eu atuo, o business que eu estou inserido, e eu trago isso de fato, né, como a Verena falou, para dados e fatos, para a companhia, e transmito isso em números e benefícios, porque a gente vai falar inevitavelmente de custos diretos ou indiretos ali, que vai impactar diretamente o EBITDA da companhia, né? Então, eu acho que esse é um skill que talvez aí nas entrevistas, quando a gente vai um pouco a mercado, a gente sinta um pouco de dificuldade de aterrissar isso de fato numa questão quantitativa, matemática, digamos assim, né? Eu acho que o skill também de relacionamentos, ele vem se tornando um pouco difícil quando você olha para a área de procurement num contexto onde hoje a gente tem uma área de gerações muito diversas, né? Então, você tem todas as gerações na mesma área, você tem millennials, você tem geração Y, Z, tudo junto, e aí eu acho que esse skill também de você conseguir, não só com stakeholders, não só com fornecedor, não só com as áreas em comum que você vai precisar se relacionar, mas dentro da própria área, como é que a gente se ajuda com tanta diversidade, né? E aí, não só entre gerações, mas em tudo que a gente vê hoje em dia, entre homens, mulheres, né, e as outras opções que a gente vê hoje na companhia. Então, esse respeito, essa colaboração e essa interatividade de diferentes gerações aí, eu acho que também é algo que, às vezes, eu sinto um pouco ainda de dificuldade, né? A gente tem compradores old school, né, que ainda não estão acostumados com as ferramentas mais novas, mais agile, e gostam de fazer um passo a passo ainda, mas eles têm muito a agregar no nosso processo, e eu adoro aprender e olhar, porque são os caras que viveram, né, o comprador raiz mesmo. E hoje a gente também tem as gerações mais novas aí, que é muito conectada. Então, às vezes, são compradores, por exemplo, que não visitam tanto o fornecedor, mas falam 24 horas por WhatsApp, né? Estão sempre conectados com o fornecedor. Você faz uma pergunta, ele já manda o WhatsApp, já responde tudo junto. Então, são formas de trabalhar, formas de enxergar, que eu acho que a gente precisa aprender a lidar e extrair o melhor de todo mundo dentro do mesmo time. E aquele que consegue estar ali no meio do caminho, fazendo essa união, né, entre gerações, consegue tirar o melhor proveito, porque com certeza gerações mais novas que estão metendo o pé na porta realmente aí, pô,
muito cedo já galgando posições interessantes, por causa dessa velocidade que eles têm de compreender e dar respostas rápidas, aprende muito, ou pode aprender, ou precisa se colocar à disposição de aprender com o old school e vice-versa. Então, os dois têm muito a colaborar um com os outros e qualquer gestor ou quem esteja ali no meio pode fazer esse papel de interação. Vou trazer. Léo, vou só te Fala aí, interromper Rafa, por favor. rapidinho. Claro, Só pegando o gancho isso que vocês falaram, manda bala. isso está sendo um tema, acho que é um tema recorrente nas Muito. nossas últimas 3 lives. A gente falou sobre essa questão. Vou usar o tema aqui, a expressão conflito geracional, Sim, porque às é um vezes desafio, pode ser Rafa. um conflito, né? Ao mesmo tempo que a gente vê muito dessa questão da velocidade, da abrangência das gerações mais jovens de receber informação, a gente vê uma insatisfação muito grande também, né? Sim, A uma gente sabe disso, inquietude muito então, grande, uma perfeito. ansiedade além do limite, né? Eu acho que é interessante como esse assunto tá ficando cada dia mais comum. Vai lá na tua pergunta, Leozinho. Não, perguntar, já que a gente está falando de comportamento, etc., interação entre gerações, conversar com o Plínio como é que ele tem visto isso em termos de relacionamento dos times com quem ele interfaceia, o teu time de compras, com os requisitantes, clientes internos, etc., desde que foi instituído o modelo híbrido ou modelo à distância, né, remoto. Como é que você tem visto isso, Plínio? Isso é uma pergunta interessante e eu acho que depende muito de empresa para empresa, tá? E por que eu falo isso? Veio a pandemia, a Mage é uma empresa do agro e ela é uma empresa com um estilo mais conservador. Então, ela preza muito pelo dia a dia, pelo olho no olho, a presença do pessoal, né? Então, veio a pandemia e houve uma quebra. As pessoas, vocês terem ideia, nem tinham notebook aqui quando eu cheguei. A galera, tipo, tudo era desktop, imprimia, levava o papel no fornecedor lá, marcava a reunião presencial, era aquilo. Quando veio a pandemia, não tinha como. E a empresa meio que teve que se reinventar e meio que foram dados acesso ao notebook, o pessoal voltou a trabalhar, viram que era possível negociar à distância com o fornecedor e tal. Mas passado um tempo, passados os 2 anos aí da pandemia, a empresa retomou o presencial. E hoje eu tenho alguns colaboradores que, por exemplo, estão no home office, outros estão presenciais. E assim, eu acho que um desafio, principalmente para os gestores, para incorporar essas pessoas que estão à distância nos times presenciais, para que eles não percam o seu dia a dia ali. Porque numa empresa que é muito presencial, acontece muita coisa no dia a dia no corredor. Você passou, você viu o cara, você comentou, pô, e aquele projeto lá, tá, o que a gente vai fazer? E muitas decisões são tomadas assim, nessa velocidade, que pessoas que estão fora nem imaginavam que estava acontecendo. Então, acho que tem um desafio grande, e depende muito da postura da empresa e como eles estão levando, né? Dessa questão de como você vai encaixar seus colaboradores para eles fazerem parte de um novo cenário, considerando que tem gente remota, tem gente presencial. E pelo menos aqui na Mage eu vejo que o presencial é muito importante. Então, toda vez que eu posso, por exemplo, eu estou aqui presencialmente hoje em uma das filiais, uma fazenda do grupo, toda vez que eu posso eu vou estar presente porque eu sei que é uma empresa que valoriza muito isso. E tento trazer isso também mesmo para os colaboradores que estão longe, para eles estarem presentes e conhecerem o pessoal, interagindo, e quem sabe que isso faz uma diferença no dia a dia. Realmente faz muita diferença, Plínio, até por conta da cultura da empresa, né? Isso você tocou num ponto interessantíssimo. Qual é a cultura da empresa que eu estou trabalhando? O que que ela valoriza, né? Pô, então eu preciso me adaptar a essa cultura. Tá dentro dos meus valores? Tô dentro. Vamos embora. Vamos abraçar a causa e vamos para dentro, vamos para dentro. Fala aí, Rafa. Vamos lá, continuar falando disso. Verena, você falou para a gente aí da sua experiência, né, como operacional, liderando equipes. Então eu sei que você tem muita história e causos para contar. Então essa é muito específica nisso, né? Como é que a gente pode aprender com os erros e com os acertos, né? Acho que isso é interessante, porque pega ali os dois extremos, como não ficar vaidoso, como não ficar Opa! medroso. Dá os segredos aí para a gente. Erros sempre vão existir, né? Eu tinha um chefe que falava, erre, mas corrija rápido, né? Então, erros sempre vão existir em qualquer profissão se você for um pouco mais ousado ou se você fizer mais. Então, quem faz mais tem a probabilidade de errar mais também. Então, não tem problema errar. Mas é óbvio que a gente tem que aprender com eles, né? Algo que eu levo
como um aprendizado e cada vez mais é a parte contratual, né? Eu já pequei muito por não colocar detalhes da negociação em contrato, quando for contrato na minuta mesmo, detalhar, e lá na frente o gestor do projeto ter algum problema com o fornecedor e voltar contra o comprador, né, a situação. Então, eu acho que o meu maior aprendizado ao longo desses anos foi tudo que se é negociado, tudo que é falado, tudo que é acordado tem que estar redigido em contrato. Então, quanto mais tempo a gente perder em contrato, menos tempo a gente vai ter de discussões lá na frente, né? É uma maneira de poupar aí problemas futuros com o fornecedor ou parcerias, e também é uma forma de respaldar a empresa, né? A gente está servindo a empresa, então como a gente vai respaldar de qualquer problema também, e se tiver o problema, estará lá alguma cláusula de que nos proteja, etc. Então, isso foi um aprendizado, por já ter vivido experiências quando aconteceu, teve alguma, né, algum fato pontual, a gente abriu o contrato, não estava lá falando, né, para fazer intermediação, o que aconteceria naquela determinada situação. Então, hoje, realmente, eu levo isso para o meu dia a dia e sempre falo aí para todo mundo que trabalha comigo, né, para a gente ter isso como um lesson learning para o resto da vida. E como outro ponto aí, até de lição aprendida, gente, que às vezes é até um pulo gato voltando até, complementando um pouquinho com a resposta da Rebeca, em termos do que a gente precisa ter como profissional e aprender, que hoje eu vejo, e estou falando aqui abertamente e de forma bem transparente, como um gargalo para o profissional de compras, é o conhecimento na parte tributária fiscal, né? Então, a gente já cheguei em situações que eu acordei, fechei com o fornecedor, mas não me atentei em detalhes na parte tributária, que por pouco, né, ele ficaria igual ao outro fornecedor que talvez já, enfim, tivesse experiência com a nossa empresa. Então, eu acho que cabe ao profissional de suprimentos, se ele não tiver conhecimento, também pedir ajuda, né, para a área específica técnica, mas se esse profissional tiver conhecimento dessa área tributária, fiscal, que também a gente não é obrigado a saber, mas se tiver, ele já vai ter um diferencial aí no mercado. E caso não tenha, escreva, pergunte, né, detalhe, abra, faça o cost breakdown, né, que é a abertura de valores, a abertura tributária do que você está comprando, porque isso pode ser a diferença no fechamento lá na frente, né? Então, outra lição aprendida é pergunte, principalmente, entre em detalhe de nota fiscal, faturamento, tudo isso. Eu falo sempre para a gente amadurecer bem na nossa conversa e na formalização desses pontos. Léo, como se diz no Rio, aulas cria, né? Que aula! Pessoal que está assistindo, essa live vai ficar gravada. Se vocês tem um amigo comprador, outra pessoa está iniciando, acho que tudo aqui que a Verena, a Rebeca e o Plínio estão trazendo são detalhes, assim, são pulos do gato, que a Verena falou aqui agora sobre a questão, né, de impostos, né, financeira, que a gente não domina tanto, ou mesmo para a gente ter aquele, né, savoir-faire lá, aquela entrada com o pessoal do financeiro para poder entender melhor as coisas. A gente sabe que esse relacionamento pode ser desafiador, é importante. Acho que, nossa, muitas coisas importantes aqui. Vai lá, Leozinho. A gente está chegando ao fim da nossa live aqui, são 19 horas e 28 minutos no Rio de Janeiro, né? A gente tem gente do Brasil todo aqui, horário de Brasília. É muito proveitoso conversar com essas feras aqui e aprender com eles. A gente ficaria aqui a noite toda falando sobre compras, porque é muito gostoso, né? Como a Verena falou, o bichinho pica a gente é contaminado por esse vício, por esse vírus, e a gente fica viciado em compras e gosta de falar a respeito. Mas é muito legal que a gente possa também deixar dicas para o pessoal que está aqui para a gente fechar essa live com chave de ouro, né?
e o pessoal sempre pede, pô, deixa algumas dicas pra gente, tal, pode ser alguns livros, pode ser alguma frase de efeito. Então, Rebeca, o que você pode deixar de dica pro pessoal que está assistindo agora, papel e caneta na mão, que a Rebeca vai deixar algumas dicas valiosas para vocês aí, ó. Eu acho que independente se a pessoa vai escolher procurement como carreira para a vida, eu acho que é uma área que forma grandes profissionais, sabe? Então, eu acho que essa é a minha dica. Eu acho que qualquer profissional que tiver aí 1 ano, 2 anos, 3 anos de procurement no currículo, sem dúvida, em qualquer área vai ser um grande profissional. E é bom que a gente estimule, né? A gente estimula, né, Rafa? A galera que está 1, 2, 3 anos na área ainda está em dúvida, né? Porque, como a gente falou, a procurement é uma área muito, muito democrática, né? Vem pessoas de dezenas de graduações diferentes. E a gente tem uma trilha para percorrer de algumas especializações. Então, não se desespere. Você que está com 1, 2, 3 anos de carreira, assim, não se desespere, porque estar em compras você desenvolve muitas habilidades que você vai utilizar para várias correntes dentro da empresa. E você, Plínio, deixa umas dicas para a galera aí. Beleza. Eu separei aqui, teve um estudo recente da Associação de Supply Chain Management, em 2023, falando sobre salários e oportunidades na parte de supply chain. E eu separei, tem um último slide aqui que eles falam sobre a parte, o que são as competências técnicas principais, assim, da galera que trabalha com supply chain no geral, tá, do futuro, e as comportamentais. Eu vou falar rapidinho aqui. Gestão de estoque, estranhamente, mas é uma coisa que ajuda bastante o comprador a ser mais efetivo, né? Imagina você ter que comprar a mesma coisa 50 vezes, você pode comprar coisa espaçada e você entender de lote econômico de compras, esse tipo de coisa. Gestão de projetos, que a gente já falou. Conhecer boas práticas, então a parte de você ter entendimentos do strategic sourcing, de você entender o que é um processo, quais são os pilares de gestão de fornecedores, gestão de contratos, entender uma coisa na outra, como a Verena falou do caso. Não coloquei no contrato, como é que eu garanti que aquilo estava se executando depois, né? Então, assim, é importante, né? E às vezes a gente realmente acaba não fazendo. Gestão de riscos, questão de... O Covid principalmente trouxe isso, muita questão de análise de resiliência de cadeias e entender o que pode acontecer, o que pode não acontecer. E a última parte de competências técnicas seria entender transformações digitais, como é que você pode trazer alavancas digitais para você melhorar seu processo de compras, né? E para fechar aqui a parte de o que é o emocional, né? O que são, na verdade, eles chamam de emocional, mas é a parte comportamental. Falamos muito sobre colaboração, acho que colaboração é uma coisa que a gente precisa fazer, e o dia a dia do comprador não tem como não fazer. Parte de pensamento crítico, resolução de problemas, tomada de decisão e gestão do tempo. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, essas são as coisas que hoje, não sou eu que estou falando, tá no estudo da SCM, e, cara, se você está começando na área, vai se dedicando, vai aprendendo, é aprendizado empírico, e à medida que você vai avançando, começa a procurar aprender de outras coisas, pega um curso de supply chain em geral, sabe, seja holístico na sua pegada de suprimentos que você vai longe. Muito bom, muito bom. E para fechar... Ô, Léo, posso te interromper aqui, porque eu lembrei de uma coisa muito interessante. Manda. Vamos lá. Eu tive um episódio na minha carreira e que me ajudou demais. Então, assim, quando a gente está iniciando e a gente não entende muito bem estrutura de custo, eu lembro, né, e você falou que era da área de vendas, que você começou na sua área de vendas, eu tive um colega da mesma companhia, vendedor, e era um vendedor muito, muito bom, né, ele era super reconhecido, assim, na companhia, e eu pedi uma mentoria para ele, e a gente foi conversando sobre formação de preço. Olha só. Então, ele me ensinou do ponto de vista de vendas, que é o que o seu fornecedor vai fazer com você, como que ele forma o preço dele, né? Então, ele me ensinou muito, né, sobre o que ele precisava entregar, margem de lucro, impostos e etc., para ele formular a proposta dele e entregar isso. Como a gente era da mesma companhia, ele me ensinou, e aí, obviamente, eu fiquei com um senso muito mais crítico para analisar as propostas que eu recebia. Então, eu acho que utilizar
os teus colegas de vendas da mesma companhia para te ajudar a entender melhor os teus fornecedores e as tuas propostas é uma super dica. Muito, muito, muito bom, muito bom. Mais Obrigado, um pulo do Rebeca. gato aí, hein, Léo? Bom você ter lembrado dessa dica no final, muito bom, muito bom. Verena, vamos Ô, fechar? Fala aí, Rafa. Léo, não, eu ia falar antes da gente passar para a Verena, senão a gente vai esquecer da foto. É verdade, eu já A esqueci. gente vai esquecer da foto. Então, a gente vai tirar uma foto, todo mundo dá o seu melhor sorrisão e a gente já vai para o comentário da Verena. Vamos lá, pessoal. X, 1, 2, 3. Aí, maravilha. Só não esquecer, né, Rafa? Só não esquecer. Eu já ia perguntar se estava filmando, demorou tanto. Demorou um pouquinho. Só não esquecer, turma, que todo mundo que está assistindo aqui a live esteve com a gente até aqui o finalzinho. Muito obrigado, né? E vocês todos estão concorrendo a 3 vagas em algum treinamento da PG. Então o resultado vai sair amanhã. Então você tem que estar lá, clica lá depois no LinkedIn da PG, você vai ver se você foi sorteado. Então, parabéns por você estar aqui, você realmente está concorrendo a 3 vagas nos treinamentos da PG. Vamos lá, Verena, deixa a dica final para a gente. Vamos ver se eu consigo fechar depois de tantas sugestões. Ficou com essa responsabilidade. Super válidas. Não, é que, na verdade, vou ser repetitiva, né? Porque são, de fato, são recomendações válidas, né? Porque a gente trabalha o dia a dia, mas talvez o que eu possa complementar, que eu já comentei, seja curioso, porque a curiosidade te leva a lugares que os demais não chegam, né? Então, a curiosidade vai te fazer estudar, vai te fazer ter essa visão holística, né, da empresa, vai te fazer perguntar como que é a estrutura de custo, enfim, o perfil de um comprador, ou na vida, seja curioso, vá aonde os demais não chegam. Acho que essa é a minha dica aí, fica Maravilha. Meu agradecimento a vocês aí por hoje, por essa conversa, esse bate-papo maravilhoso. Maravilha. Pessoal, Rebeca, Plínio, Verena, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Nosso segundo aniversário é uma data muito especial e vocês trouxeram aí camadas muito importantes de como um profissional da nossa área, até de outras áreas, podem se desenvolver na sua carreira, aspectos técnicos muito detalhados. Olha esse pulo do gato que a Rebeca falou no final sobre montagem de custo, que coisa perfeita. Eu e o Léo, como temos coraçãozinho de professor também, fiquei muito emocionado aqui com o Plínio falando, trouxe um estudo, falei, poxa, imagino que ele age dessa forma também, né, no dia a dia, né, o profissional de suprimentos, ele se diferencia exatamente por ir atrás de informação, Verena falou bastante disso também, saio daqui muito feliz hoje, posso dizer para vocês que continuo aprendendo muita coisa, obrigado pela oportunidade, Léo, Alexander, um abração para você, um abraço de novo para a Cíntia, e um abração para o pessoal da Culpa também, para o PG, e agradecer, Léozinho, manda brasa. Muito obrigado a todo mundo. Só não vou cantar parabéns aqui, porque vai ficar uma pagação de mico guardada pro resto da vida, mas deixa quieto. Mas parabéns a todo mundo do Blog da Garagem, a Lívia que está aqui nos bastidores com a gente, todo mundo que faz o Blog na Garagem acontecer, todo mundo que escreve lá no Blog da Garagem, que manda seus artigos semanais para a gente. Então, estimulo todo mundo também a estar lá no blog, buscar informação nunca é demais. Leia o blog pelo menos uma vez por dia, tem assunto pra caramba para você aprender, gratuito, né? Escrito por gente muito, muito, muito boa. Plínio, Verena, Rebeca, muitíssimo obrigado. Ficou um gostinho de quero mais, então a gente vai marcar outra oportunidade com vocês. Rafa, você mora no meu coração, saudade de você. E o nosso grande mestre, Léo da PG, saudade de você, Léo. Próximo eu quero ver você aqui com a gente. Ai, manda um beijo pro Léo, saudades dele com Deus. também. Ótimo noite para vocês. Gente. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Beijo, turma. Obrigada, gente. Um prazer. Tchau, Boa noite, gente. Tchau, obrigado. Tchau.